Bom dia, gente. Nós vamos trabalhar hoje o conteúdo que está na página 24. Inicia na página 24 do livro de vocês, que é a sequência do conteúdo da nossa última aula, o Barroco ontem e hoje. O Barroco ontem e hoje. Na relação entre arte e sagrado, as religiões tiveram um papel fundamental no desenvolvimento das produções artísticas em diversas épocas e culturas. No Antigo Egito, por exemplo, em um período estimado entre 3000 até 30 a.C., a crença na eternidade rendeu construções de monumentos sagrados de grande valor artístico, como a necrópole de Gizé, onde se encontram as grandes pirâmides, e o Vale dos Reis. No período dominado pela civilização grega e mais tarde pela romana, a crença em seres mitológicos serviu de inspiração para a criação de esculturas como as conhecidas Vênus de Milo e Vitória de Samotrácia. A partir da Idade Média, o cristianismo se consolida e se dissemina no Ocidente, adquirindo grande poder político e econômico e influenciando diversos movimentos artísticos. A arte se torna, então, um poderoso instrumento utilizado pela Igreja Católica para transmitir suas crenças. Naquela época, poucas pessoas eram alfabetizadas e o acesso à produção escrita e, consequentemente, à educação formal era restrito. Não eram todos que tinham, na verdade, a maioria não tinha. Mas as obras de arte, através da força e do impacto de suas composições, falam diretamente com a sensibilidade e o sentido das pessoas. E, independentemente do grau de instrução e explorar elementos sacros na arte, acabava comunicando de modo muito efetivo a mensagem de fé que a Igreja Católica queria espalhar. Então, como as pessoas não eram alfabetizadas, foi uma das maneiras que a Igreja Católica encontrou de arranjar mais fiéis, mais pessoas que defendessem a sua crença e acreditassem em tudo que eles pregavam. Então, tornar as pessoas mais próximas fez com que esse número de pessoas que acreditassem nessa palavra aumentasse bastante. Com origem no fim do século XVI, em Roma, atual capital da Itália, um estilo artístico se difundiu por vários países da Europa no século seguinte. Em cada lugar, os artistas fizeram adaptações de acordo com seus contextos e, assim, esse estilo foi ganhando características particulares. A partir do século XVIII, os historiadores o nomearam de arte barroca. O significado da palavra barroco abrange definições como estranho, extravagante, confuso, irregular, grotesco, isto é, algo diferente da ordem e da simetria renascentistas praticadas até então. No entanto, todos esses termos mencionados não dão conta da análise das obras consideradas barrocas, justamente porque o barroco é muito diverso, seja nas características de estilo, seja na variedade de técnicas e linguagens. Considerando apenas a linguagem de artes visuais, que é o foco deste capítulo, encontramos o barroco representado em esculturas e pinturas, ou melhor, em esculturas, pinturas e construções arquitetônicas. Isso tudo sem contar a música, a literatura e o teatro barrocos. Então, se vocês observarem essa imagem da página 25, nós temos aí algumas reflexões ou questionamentos acerca da mesma. Primeiro, observe a escultura do artista italiano, quase que não sai, gente, Gian Lorenzo Bernini. Quais características você percebe nessa escultura em uma primeira observação? Vale ressaltar que essa é uma escultura, na verdade essa escultura é de Davi, aquele personagem bíblico
que, dentre outras façanhas, ficou muito conhecido porque venceu o gigante, o Golias. Então, a priori, por exemplo, quando eu olho aqui essa imagem à primeira vista, né, em uma primeira observação, eu imagino logo, ela estaria aí, por exemplo, será que ele estava em movimento, esse corpo? Quando ele foi captado, ele ficou paradinho já esperando que fosse gravado nessa posição. Me vem logo esse pensamento. Será que a pessoa estava correndo e ia arremessar alguma coisa? E aí alguém arquivou isso e fez a escultura. E aí eu também começo a perceber, por exemplo, a testa. A testa dele é franzida. Se você tem que ser muito detalhista para a gente observar essas coisas, tá? E a testa franzida, quem lida muito com agricultores, a testa franzida não só de agricultores, no geral, dá a ideia de força, tá? A pessoa está colocando ali muita força, é uma pessoa de coragem. A ideia que a gente tem é que ele está mirando para algum lugar, como se ele tivesse alguma coisa na mão e ele fosse arremessar. Então, isso é o que eu consigo ver a uma primeira imagem. Segundo, observe os detalhes com atenção. Como é o Davi esculpido por Benigni? Quais são as características físicas que se sobressaem? Eu acredito que o Davi esculpido por Benigni é um homem forte e com uma aparência que demonstra determinação. Ele aí parece isso, que é uma pessoa determinada. E é alguém que deve praticar atividades físicas porque tem as formas muito bem definidas. Os músculos estão à vista, nas pernas, nos braços, no abdômen, você consegue perceber. Então, deve ser alguém que se sobressai por isso, né? Deve praticar alguma atividade física, jogos, como a própria escultura dá ideia. Olimpíadas, naquela época, talvez não era conhecido como Olimpíadas, mas já tinham jogos. Terceiro, por que você acha que o artista optou por esse tipo de representação? Nessa escultura, a gente pode observar, por exemplo, algumas características de obras barrocas, como uma característica delas é o registro de uma ação. Então, no barroco, eles tentavam registrar, digamos que um movimento, tá? Como se fosse, assim, uma cena, alguém que tiver algum movimento, ele vai tentar sempre registrar isso, uma ação. Também outra característica do barroco são temas religiosos e que exploram dramaticidade. Então, você olha para essa escultura, ela tem um drama, que a gente fica ali tentando entender algumas coisas e nem sempre consegue. E nessas dramaticidades aí das figuras religiosas, eles sempre valorizam passagens bíblicas. Por isso que a escultura é de Davi. E um dos objetivos das obras barrocas, por exemplo, era a sua persuasão e a comoção de quem a contemplava. Então, as pessoas que paravam para analisar, eles ficavam assim, comovidos com as esculturas que estavam vendo. Já aqui, nessa outra imagem, nós temos, por exemplo, o interior da Basílica de São Pedro, no Vaticano, com destaque para o baldaquino de bronze criado por Benigni no século XVII. Essa fotografia ela foi feita em 2017. Ao observar com atenção o interior de uma igreja barroca, é possível identificar esse estilo artístico e entender por que ele foi tão importante para a Igreja Católica. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, sede da Igreja Católica, foi projetada inicialmente por Michelangelo Buonarroti e finalizada por Benigni. Ela levou mais de um século para ser concluída, gente. Quando você imagina que uma obra levou mais de 100 anos para ser construída, você imagina aí a grandiosidade disso, tá? Então, essa basílica, mais de 100 anos para ser construída. E por conta disso, devido ao longo período dessa construção, ela contou também com a participação de outros artistas e arquitetos, como Donato
de Ângelo de Pascuccio, Bramante, Rafael Sanzio, Carlo Maderno, entre outros. Construída sobre a antiga Basílica de São Pedro, que datava do século III, a basílica atual começou a ser erguida no período renascentista e foi ao longo da construção incorporando o estilo barroco. O principal exemplo dessa integração de estilos é o imenso baldaquino em bronze, elemento arquitetônico que cobre o altar e é sustentado por colunas retorcidas, que foi incorporado posteriormente por Benigni, ocupando o espaço central da cúpula que tinha sido projetada por Michelangelo, valorizando o altar e a cripta, onde se acredita que estão os restos mortais do apóstolo Pedro. Num período histórico em que a Contra-Reforma tentava renovar a fé católica, os artistas patrocinados pela Igreja tinham a missão, o objetivo de enaltecer o catolicismo, a fim de manter os fiéis, bem como promover sua expansão e frear o avanço. Eu finalizo com vocês e até a próxima.